Boa tarde a todos. Hoje a gente está recebendo o Bruno Quintino de Oliveira. O Bruno está lançando pela INM Editora o livro A Técnica Psicanalítica dos Casos Limites, Contornando Fronteiras, que, na verdade, vai ser lançado no próximo dia 26 de novembro, às 10 horas, no auditório da Universidade Estácio de Sá, de Petrópolis. O Bruno, ele é graduado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em saúde mental pelo Programa de Residência Multiprofissional da Universidade Federal de Juiz de Fora, é mestre em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e atualmente é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, ele é professor do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá e atua como psicólogo clínico de orientação psicanalítica em consultório privado. Eu queria ler um pouco aqui para vocês, antes de passar a palavra para o Bruno, um pouco da apresentação e do prefácio que a Márcia Maria dos Anjos Azevedo fez para o livro do Bruno. Ela diz o seguinte: a técnica psicanalítica dos casos limites é um tema de extrema complexidade, pois a vertente teórica escolhida apresenta aquilo com que um psicanalista se depara na clínica contemporânea, ou seja, uma acentuada fragilidade narcísica e situações de muita violência, apontando para uma dificuldade em sustentar escolhas e estabelecer vínculos interpessoais mais estáveis. Muitos pacientes chegam ao analista com um marcante sentimento de vazio. Utilizando uma expressão freudiana, temos um mundo de almas transbordantes, cujos corpos foram atingidos em função da precariedade de recursos do eu diante da ameaça do sentimento de desamparo. Nesta clínica de pacientes chamados limites, lidamos com paradoxos motivados pelo grau de ambivalência a que o sujeito se encontra submetido, cuja temática foi alinhavada de maneira bastante coerente. O analista, que aceita oferecer sua capacidade de pensar e o seu aparelho psíquico em prol do processo analítico e do funcionamento psíquico do seu paciente, como faz Bruno Quintino, apresenta um belo mosaico que nos aproxima das dificuldades encontradas por aqueles que se aventuram na caminhada árida e instigante da clínica psicanalítica com pacientes limites. Bruno, seja bem-vindo, tá? Depois dessa apresentação, né, ao prefácio do seu livro, eu acho que a gente já poderia até acabar a entrevista, mas eu prefiro que você fale sobre o teu livro. Me conta um pouco, para a gente começar essa conversa, qual é o teu percurso profissional e o teu percurso acadêmico, mesmo depois de eu tendo lido o teu currículo. Bom, obrigado, Sérgio, aí pela fala. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória com você e com vocês que estão assistindo o vídeo. Bom, a minha trajetória com a psicanálise ela começou, sobretudo, em 2011, no segundo período, quando eu entro em contato, de fato, com a psicanálise freudiana. A partir dali, eu fui me aproximando mais assim da monitoria, da extensão, da iniciação científica, e na iniciação científica, que era ministrado pela Issa Damus, professora da UF, que fez a orelha desse livro, foi que eu entrei em contato de forma mais assim, sensível com a teoria unicotiana. A pesquisa era Limites Psíquicos, Relações Objetais Primárias, e visava, justamente pelo título, pesquisar os primórdios da vida psíquica, muito anteriores a questões edípicas, né, sobretudo narcísicas. E, bom, a partir dali deu um boom para mim, assim, de pensamento, para pensar a psicanálise para além das clássicas neuróticas de transferência. Com isso, eu fui colhendo, né, ao longo da graduação, essas informações, passei por um estágio durante um ano no Hospital Municipal de Rio das Ostras, foi lá que eu formei, na Rio das Ostras, e no SPA também. E aí eu via como era importante a gente ter uma escuta de fato afinada, com que a Evelise Fontes fala tão bem, que é a escuta do sensível, frente assim, a sofrimentos às vezes tão inomináveis, né? No hospital isso a gente via a carne viva. Então, depois dali eu me deparei durante 2 anos, né, na minha especialização na residência na UFJF, na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, né, de Juiz de Fora, e ali que eu via como é que era possível colocar a mão na massa frente a tanta teorização que eu fui estudando nos anos pregressos. E aí, não sem efeito, né, eu fui trilhando um caminho que me convocava a cada vez mais
voltar para essa temática do narcisismo, das relações objetais primárias, sobretudo o Winnicott. Então, eu atendia pacientes no CAPS, na residência terapêutica, em hospitais, que traziam um sofrimento que não se enquadravam tanto na neurose de transferência como Freud postulava, até porque a clínica dele era sobretudo essa. E aí, eu fui vendo como era importante elasticizar essa técnica mesmo, assim, para além de conteúdo recalcado, de sintoma como substituição disfarçada né, de um desejo. E, bom, essa clínica do SUS me ajudou muito a pensar a psicanálise, assim, extramuros, né, vamos colocar dessa forma, mas, assim, de pensar ela articulada com o social, com o político, e com esse ambiente suficientemente bom, de uma forma mais ampla, winnicotticamente falando, trazia aí recursos traumáticos ou não para escutá-los. Então, depois da residência, aí eu comecei a fazer minha dissertação de mestrado na PUC-Rio, que veio justamente assim das agruras e dificuldades na escuta frente a pacientes que se automutilavam, que tinham tentativas, né, ou ideações suicidas, questões da esfera do corpo muito graves, e, bom, drogadições, enfim. E a partir dali eu fui sistematizando um solo teórico com Winnicott e Ferenczi, para tematizar a lógica da clínica dos casos limite, porque eu acho que são dois autores muito importantes, que estão aí em voga, né, sobretudo na nossa contemporaneidade, para pensar sofrimentos psíquicos que, de fato, não se enraizam, sobretudo, sobre questões intrapsíquicas, mas principalmente intersubjetivas. E é isso que eu fui vendo, assim, a olho nu, vamos colocar, na época que eu trabalhei no SUS. E aí, com o mestrado, eu fui pincelando, teoricamente, o que era possível de dar contorno naquele momento. E aí, depois do mestrado, eu tive a oportunidade de fazer uma seleção aqui para Estácio, e desde então ministro aulas aqui, sou supervisor de estágio, a gente atende uma clínica também, né, muito assim, delicada. Eu não tem muito tempo que eu formei, né, formei no final de 2015, mas eu vejo uma diferença assim, substancial da demanda de pacientes que apareciam no SPA na minha época enquanto estagiário e os que aparecem hoje aqui. E eu acho que isso diz muito dos atravessamentos, não só da Covid, como a gente está ainda fazendo essa travessia espinhosa, mas também de questões de políticas públicas, e de sofrimentos que também são atravessados pela questão do ambiente digital. Então, assim, tem um mundo para poder pensar essa questão dos limites. Perfeito. Eu acho que para quem é um pouquinho mais velho, você que está dizendo que está trabalhando já com isso há um pouco mais do que 7 anos, a nomenclatura de casos limites já nos é muito mais conhecida. Então, como eu acho que você pode ter uma audiência ou de leitores também, de que sejam muito novos e que você esteja praticamente encaminhando alguns desses leitores, né, para conhecer os autores com os quais você trabalha, conta um pouquinho para a gente o que é uma clínica dos casos limites, como é trabalhar com a técnica dos casos limites, mas principalmente o que é um paciente limite, limítrofe ou borderline. Então, bom, penso eu, né, assim, é uma pergunta que exige um tempo, né, para a gente poder responder, mas eu diria que são, sobretudo, pacientes que não conseguem, de fato, associar livremente. Claro que a associação livre, assim, por livre total, ninguém consegue, né? Mas nos casos limite, isso é de uma forma mais acentuada. Então, são sujeitos que vão trazer para o analista uma história de vida muito apática, muito frágil nos vínculos interpessoais, sonhos aparecem pouquíssimos. O analista, muitas vezes, ele é entendido de uma forma psíquica, transferencialmente falando, para o sujeito, muito colado, adesivado. Então, isso tem efeitos na contra-transferência do analista também, que muitas vezes, pelo corpo, traz notícias desse atendimento que não é fácil. Assim, então, pode aparecer uma canseira, né? Um cansaço mais acentuado ao escutar aquele paciente, uma coisa que fica meio que um vulto, assim, mas o que aconteceu nesse atendimento?
né? Esse sujeito está aqui, não está? O que que ele está trazendo? Né? Parece que ele fala de um lugar tão estrangeiro da própria história. Então, na neurose de transferência, que é a histeria, a neurose obsessiva principalmente, a gente via que, com os casos clínicos do Freud, um desejo muito recalcado, que hora ia para o corpo, a hora ficava com pensamento, como a neurose obsessiva, e nesses casos, assim, dos limítrofes, como o próprio nome já diz, né, o Luiz Cláudio Figueiredo vai brilhosamente, assim, pontuar, eles vão estar meio que assim, na esteira entre a psicose e a neurose. E isso quer dizer que elas vão conter elementos das duas, e que isso vai convocar o analista a não ter uma escuta, então, tão endereçada a um conteúdo recalcado, a interpretação do conteúdo recalcado que vai, né, florear na consciência, e a partir dali pode ter um ideal de, entre aspas, aí, cura sobre aquele sintoma. As coisas não vão por aí. Então, há um curto-circuito entre corpo e psíquico, muitas vezes também. Então, são casos aí que exigem do analista sua total sensibilidade com o corpo também, né? Como talvez a Issa Damu fala no prefácio, uma das coisas que esses tipos de pacientes vão fazer é exigir mais do analista e do aparelho psíquico do analista, sobretudo em termos contratransferenciais, né? Aí eu achei curioso, e aí já adentrando no livro, como você começa o livro justamente pela teoria psicanalítica, vamos dizer, clássica ortodoxa freudiana, né, demonstrando como a clínica do Freud era uma clínica basicamente para os neuróticos, mas como também há uma mudança no pensamento do Freud, já no final da vida dele, com a construção e análise de coisas que ele começou a se haver com a clínica, não só dele, mas, sobretudo, pela influência dos pacientes ferencianos. Sem querer dar spoiler, mas já falando de um modo geral do teu livro, conta um pouquinho desse primeiro capítulo e aí depois a gente vai adentrando nos outros. Eu acho que para a gente, de fato, poder falar da clínica dos casos limite, é impossível a gente não começar pelo solo, né, embrionário mesmo da psicanálise, que é o Freud. Então, justamente para a gente poder se diferenciar tecnicamente posteriormente, né, com os outros capítulos. Então, assim, o Freud foi um cara brilhante, né, no século passado, que de fato mudou, assim, muitos, uma forma de pensar a subjetividade humana muito, muito singular. Então, eu começo com ele, sobretudo, a ideia nesse primeiro capítulo foi estudar sobre os artigos da técnica. Então, eu me baseei bastante no recomendar recomendações ao médico que pratica psicanálise, sobre o início do tratamento, recordar, repetir, elaborar, que são textos ali que o Freud tentava, naquela época, metodologizar a clínica psicanalítica, para ela não virar também um grande oba-oba, né? E claro que aquela escrita que ele tinha naquela época, né, era consequência e desdobramento, sobretudo da histeria, que ele tanto atendeu, né, ao longo da sua clínica. Então, ali ele trazia notícias assim, qual é o lugar do analista, a importância da transferência, os sonhos como um lugar também privilegiado para ter acesso ao inconsciente, que são aí os pilares, né, o que ele vai falar no movimento psicanalítico, as pedras angulares da clínica psicanalítica, que muitas vezes também estava voltada à questão edípica, a triangulação, né, tendendo a uma família assim tradicional, heteronormativa, pai, mãe, filho, e que aquilo dali, né, a partir dessa travessia, a gente poderia se estruturar como neurótico, perverso ou psicótico. Então, a ideia foi pesquisar sobre essas questões, passo assim uma leve pincelada sobre a opção de morte, até porque tanto Ferenczi quanto Winnicott não vão trabalhar tão acentuadamente, né, como Freud trabalhou, mas, sobretudo, para o final desse capítulo, a gente pegar a ideia das construções e a análise terminava e interminável com Freud, que justamente ali ele dava notícias de que, assim, olha, minha clínica com a neurose de transferência dava efeito dessa forma, mas eu já estou vendo que tem outros pacientes que não se enquadram nessa questão, tanto é que ele encaminhava para o Ferenczi, né, os casos que ele não atendia ou não conseguia. E a gente vai precisar, o próprio movimento psicanalítico vai precisar se atualizar frente a essa demanda de escuta, que ali remontava, penso eu, as questões narcísicas, que aí depois vai com Ferenczi e Winnicott.
Pois é, o Peter Kay e a Elizabeth Kudinesco dão conta disso, né, de que o Freud encaminhava os pacientes que ele via que não tinham o que fazer com esses pacientes, né. Eu não sabia, mas o Freud ainda chegou a atender alguns psicóticos e está isso no livro da Kudinesco, Freud na sua época e nosso tempo, que ele ficava dando voltas em pé com o paciente deitado, não conseguindo associar, delirando na frente dele e ele esbravejando com raiva. E aí, quando ele decididamente diz: Não, não vou dar conta disso aqui, mando lá para o Sandor Ferenczi. E aí a gente chega no Ferenczi, né? Um autor que é tão brilhante quanto o Freud, mas com uma sensibilidade muito específica para ele dar escuta para esse tipo de paciente na época, os narcísicos, mas que ele também via que a técnica psicanalítica básica freudiana não ia dar conta desses casos, que é quando eu acho que você avança um pouco no teu pensamento, no teu livro, para falar desse lugar específico da elasticidade da técnica e especificamente da escuta clínica do Ferenczi. Conta um pouco para a gente, então, sobre esse capítulo. Ótimo. Então, o Ferenczi, eu entrei mais em contato com ele na época da dissertação e, assim, abriu um mundo para mim naquela época, principalmente, né, no Diário Clínico, que é uma obra póstuma aí que tem, assim, um, um, um ótimo arsenal para a gente poder pensar a contemporaneidade, né? Eu acho interessante a gente poder começar falando dele, quando ele era apelidado pelo próprio movimento psicanalítico da criança terrível da psicanálise, justamente porque era aquele que trazia assim, não ficar tão confortável na poltrona, não quero ficar tão confortável nessa teoria que pode estar tão sedimentada e também cair numa ortodoxia, né? Então, o Ferenczi, enfim, ele faz é um ótimo teórico para pensar essas questões narcísicas, porque ele tem um conceito que eu gosto muito, que é a ideia do sentir com o tato. Essa ideia de sentir com o tato nada mais é, a grosso modo falando, que de fato assim, o analista esteja de uma forma tão presente e viva, né, na escuta daquele caso, que ele possa, no seu tom de voz, no seu olhar, também no seu silêncio, transmitir, vamos colocar assim, questões do seu próprio inconsciente que podem aparecer ali frente àquela escuta tão espinhosa por vezes. E que isso, no diário clínico, ele vai dizer, trazia efeitos. Inclusive de uma paciente que ele fala lá, olha, eu tô chorando aqui, você traz uma cara tão apática, como é que é isso? Não dá para ficar aqui dessa forma, né? Não é colocar o paciente no colo, né, assim, fisicamente, claro, mas que simbolicamente esse olhar e essa voz, a gente sabe que são aí questões assim imprescindíveis na clínica, sobretudo online. E essa ideia do sentir com, a ideia do sentir mesmo, uma clínica viva, uma clínica humanizada, né? Numa clínica onde a gente não vai, de fato, poder sustentar uma escuta no divã com todos os pacientes, que nem todo mundo vai aguentar. Suspender o olhar do analista em alguns momentos para alguns pacientes é a ideia de abandono e não de mais associação livre. Então, o Ferenczi, naquela época, já vinha trazendo notícias disso, de que era importante a gente poder se adaptar ao paciente, não que o paciente se adapte é, às nossas regras, às nossas teorias. Isso é muito importante, porque eu acho que traz, de fato, a marca da singularidade da forma mais crucial que ela pode ser, que é eu poder me adaptar, mas no sentido, assim, não robotizar a escuta ou fazer um oba-oba, uma salada mista de teoria. Mas a gente vê, de fato, que tem alguns pacientes que a gente precisa ser mais falante, pacientes que a gente precisa ficar mais silencioso. Isso, né, a postura desse analista que não possa cair que não deve cair na ideia da hipocrisia, que é um outro conceito que ele lança, assim, em mão, importante, que é, de fato, poder pensar uma clínica primitiva, né? Uma clínica sensível, quando ele coloca a importância do ambiente, né? Primitivo nas relações intersubjetivas, isso dá, assim, acho que é um primeiro contraponto importante com Freud. Claro que Freud fala desse projeto de psicologia, né, científica, da importância da mãe, das coisas que ficam, de uma marca do desamparo, mas eu acho que Ferenczi ele vai trilhando isso de uma forma mais aprofundada. Então, essa temática da intersubjetividade começa com ele e, de fato, acho que está no Winnicott também, ainda que ele não cite tanto Ferenczi, né?
Pois é, não, o Winnicott só cita 2 vezes o Ferenczi ao longo da obra inteira, uma delas já no final da vida, mas eu acho que ele tem contribuições muito próximas ao Ferenczi, e num grupo que eu participei, a gente acha que exista um missing link, um elo perdido entre Ferenczi e o Winnicott, que é o Michael Balint, né, que é um Uhum. autor com o qual você não trabalhou, mas você chega nos pós-ferencianos e pós-freudianos por meio do Winnicott. E o Winnicott tem um caso específico de uma paciente borda que eu acho que foi a Elizabeth Sever, digamos assim, do Ferenczi, que foi para o Winnicott, que é a Margaret Little, né? Eu acho que mais ensinou ao Winnicott sobre como tratar um paciente limite, muito embora ele não falasse sobre isso. Quais foram as contribuições que eu acho que você trouxe no teu livro acerca da teoria do Winnicott para a gente entender a técnica psicanalítica com os pacientes limítrofes? Então, o Winnicott, né, para quem não estuda ele por enquanto, nesse momento, ele foi um pediatra britânico muito importante, que antes de ser psicanalista atendeu anos, né, crianças, bebês e mães. E a partir dali, também ele teve um encontro com a interpretação dos sonhos, né, clássico do Freud, ele pôde pensar a psicanálise na medicina dele da época. Eu acho que é um teórico muito importante por, de fato, ele ser pediatra, ele já tinha uma escuta voltada a esses primórdios que a gente coloca, né? Então, assim como o Ferenczi tem uma frase belíssima que arranha um adulto e se encontrará a criança, que esse infantil não se perde, né, com a idade cronológica do tempo, o Winnicott ele vai substancialmente assim delimitar a teoria dele sobre esse desenvolvimento emocional primitivo, que nada mais é do que pensar a constituição psíquica do sujeito nos primeiros meses mesmo, assim, de vida. Primeiros anos também, obviamente, mas diferente do Freud, quando ele tematizava mais a ideia do complexo de Édipo dos 3, 5 anos, o Winnicott ele vai dizer que os bebês eles já podem ter sofrimentos assim inomináveis, que independem da triangulação edípica. Pelo contrário, está no momento de simbiose com a função materna ali, ou a mãe suficientemente boa, ou a mãe ambiente, que ele vai dizer que é de fato aquele ambiente, aquela pessoa que cuida, que está devotada, né, sensivelmente, desejando que aquele bebê sobreviva mesmo, né? A gente sabe que somos mamíferos aí que, diferente de outros, precisamos de meses e meses de um olhar e de um desejo de um adulto para a gente sobreviver. Então, o Winnicott ele vai trazer isso nas suas obras. Bebê e Suas Mães foi um livro que eu usei para caramba, que eu acho que é um livro muito sensível e importante para a gente poder pensar essa questão. Da pediatria à psicanálise, e o ambiente, os processos de maturação, que ali eu utilizei bastante o texto, agora eu esqueci, mas eu utilizei alguns conceitos assim do hold, do handling, da integração, da personalização, do ambiente suficientemente bom, enfim. São conceitos que vão, novamente, assim, pontuar que esse sujeito adulto que pode aparecer na clínica, não só a criança, vai trazer notícias desse ambiente muito primitivo. Né? Assim, a nossa relação começa com esse outro primordial e ela se estende no social, mas com marca desse outro primordial. Então, nos casos limite, né, a gente vê isso de uma forma assim muito a carne viva. Então, com o analista, isso pode cair num tom muito turbulento, assim, muito Muito caloroso, muita. difícil mesmo, né, da gente simplesmente dar conta, porque esses pacientes exigem toda a nossa atenção, toda a nossa devoção, como você fala Isso. mais para frente no teu livro, do analista suficientemente bom, né, do analista ser esse sujeito suficientemente bom. Eu acho que essa é a cereja do bolo que eu quis trazer nesse capítulo, sobretudo. O analista, de fato, metaforizando essa ideia do ambiente suficientemente bom. Então, poder, de fato, no setting mesmo, um setting que não fique mudando toda hora, que tenha uma iluminação X, cores Y, vamos colocar assim, um barulho estável,
que remonte também a uma ideia de um cuidado muito primitivo, assim, né? Um bebê que está sendo cuidado lá no berço, ele não vai ficar toda hora, diferente de filmes problemáticos, assim, como precisamos falar sobre Kevin, que traz, né, uma mãe que não deseja aquele filho. A gente espera, em condições normais de temperatura e pressão, que aquele bebê tenha um ambiente de fato agradável, um colo, não só simbólico, mas físico também. Então, o analista, a ideia do analista suficientemente bom é basicamente dar contorno a isso, assim, a esse desamparo, não é cessá-lo, porque a ideia não é essa, mas é poder, através desse contorno, que o sujeito, principalmente borderline, consiga aos poucos historicizar a sua própria história. Claro. E Bruno, assim, você não falou aqui, mas eu também não vou estragar e nem vou dar spoiler sobre o seu livro, não. Mas tem uma coisa muito interessante ao final do seu livro, onde você vai trabalhar autores que deram uma ênfase muito grande à corporeidade. Então, o Bruno começa com Freud, passeia pelo Ferenczi e Winnicott, mas ao longo do livro ele vai estar usando autores brasileiros, né, alguns dos quais conhecidos da literatura psicanalítica nacional, mas também faz fartamente uso do Ogden, do Roussillon, do André Green, quer dizer, de vários outros autores que contribuíram para a clínica dos casos limites. Então, eu acho que o seu livro vai interessar não só aos analistas com mais experiência, mas eu imagino que o teu livro vai interessar também a muita gente que está iniciando, que está começando a se debater com esses pacientes, que provavelmente deve estar chegando na sua supervisão dizendo assim: ô Bruno, o que é que eu faço com isso? É, exatamente. É. Então, nesse quarto capítulo eu utilizo esses autores da contemporaneidade, eu gosto muito do Ogden, muito mesmo, né? Um pós-winnicottiano e vivo, né? E o Anzier, com o texto Eupele, né? O livro Eupele, Meu eu pele. acho que ele traz essa dimensão muito importante de pensar a pele como uma troca mesmo, entre eu e o outro, e ao mesmo tempo aquilo que separa o interno do externo, né? Que ele vai dizer. E que isso, na clínica dos casos limite, vai estar, vamos colocar assim, um pouco mais turbulento, mais poroso, essa pele, não biologicamente falando, sobretudo, assim, mas essa pele psíquica, essa membrana que envolve a pele psíquica vai estar mais furada. E que, ao ela estar mais furada, dificilmente eu posso conseguir distinguir mais o que é eu, o que é não eu, o que é não eu, que é a relação eu e outro, que justamente nos casos limites vai estar bem conturbado. Então, assim, ele é um teórico que sensivelmente assim vai falando da importância desse cuidado do manuseio da pele, que em outras palavras também o Winnicott vai dizer como handling, né? Mas é que esse manusear vai dando contorno do próprio corpo. E que um ambiente muito traumático, quando a gente fala de ambiente traumático na psicanálise, a gente está dizendo de falhas, vamos colocar assim, de um cuidado que era para existir, que não teve, de uma forma constante, não é uma falha por falhar, né? Inclusive a mãe é bem suficientemente boa que o Winnicott vai dizer tem que falhar. Não é uma mãe heroína, né? Não existe mesmo. Então, a ideia é pensar que esse ambiente muito traumático, que falhou consideravelmente nesses primeiríssimos meses de vida, vai trazer consequências de fato e desdobramentos psíquicos na vida daquele sujeito. E o que a gente vê muitas vezes, assim, nessa leitura que eu tento trazer para o livro, da psicanálise, com os casos de cut, de automutilação, a gente vê que muitas vezes aquele sujeito ele fala mesmo, né? Assim, estou me cortando para dar contorno a alguma angústia. É ali que eu choro, né? O sangue transbordando como um lugar de sofrimento que pode aparecer ao mesmo tempo, paradoxalmente, um apaziguamento da angústia. Então, isso, né, penso eu, pode trazer notícias desse ambiente primitivo. E o analista, né, calcado nessa ideia de ambiente suficientemente bom, pode ajudar a contornar. Perfeito. A gente não vai dar mais spoiler do livro, não, porque senão termina ninguém É, se interessando. Bruno, foi um prazer receber você aqui. Vou deixar você com as últimas palavras, mas vou lembrar de que o livro A Técnica Psicanalítica dos Casos Limites, Contornando Fronteiras, está sendo lançado no próximo dia 26 em Petrópolis, no auditório da Estácio de Sá, de Petrópolis, a partir das 10 horas da manhã.
O Bruno ficou de fazer uma breve apresentação rápida do livro para quem estiver lá em Petrópolis. Aconselho que vocês que estão aí em Petrópolis vão lá para pegar, né, o autógrafo do Bruno e adquirir o livro por lá. O livro também já está disponível no site da INM Editora, nmeditora.com.br, e que a gente também vai ter lançamento no Rio de Janeiro, mas dado o tempo e a Copa do Mundo atrapalhou um pouco da nossa programação, a gente vai fazer o lançamento no Rio de Janeiro em março do ano que vem, mas ele ainda vai ser lançado esse ano aí em Petrópolis, e vocês vão ter o Bruno numa manhã de autógrafos, né, no próximo sábado. Bruno, vou deixar as palavras finais com você. Bom, gostaria de agradecer novamente a oportunidade e a troca que eu tive aqui. Foi muito rica, foi muito bom lembrar, em alguns minutos, tantos anos, ou poucos anos, né? Também acho que a clínica é sempre infinita, mas de poder pensar essa psicanálise que eu aposto mesmo, sensível, humanizada, potente na escuta e calorosa, né? Acho que sem isso uma clínica não resiste, a escuta fica opaca. Então foi aí nesses meus escritos do livro que eu tentei dar contorno a isso, numa clínica de fato sensível. Tá Obrigado. ok, tá ok. Nós que agradecemos e a gente espera todo mundo lá no lançamento no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Tá ok? Bruno, abraço. A gente se vê lá no próximo sábado. Sérgio, muito obrigado, viu? Foi ótimo. Tá ok, valeu. Tchau, tchau, Bruno. Tchau, foi um prazer. Eu te vejo no sábado. Também.